Fala, minha gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo este vídeo. Aqui quem vos fala é Adilson do canal do Prof, o seu canal sobre criptomoedas aqui no YouTube. Galera, hoje eu trago a vocês essa questão, essa posição, né? A minha visão, a minha expectativa com relação ao ETF do Bitcoin. Hoje, dia 9 de janeiro, está prometido, aprovável, né? Dizem aí os especialistas, analistas, fisiologistas, que existe mais de 90% de chance desse ETF sair e que pode haver uma alta aí estratosférica, né? Estratosférica, melhor dizendo, do Bitcoin. Galera, não quero jogar água na fogueira de ninguém, não quero atrasar o lado de ninguém, mas eu não acredito que essa alta estratosférica venha a acontecer caso esse ETF seja de fato liberado a partir de amanhã, dia 10 de janeiro. Eu acho que essa alta, caso ela venha a chegar aqui a acontecer, que o Bitcoin deve chegar no máximo explodindo, caso isso ocorra, a casa dos 55 mil dólares, trazendo um aumento de cerca de, no máximo, 18 a 20, botando números redondos aí, no máximo a 20, explodindo 20% de reajuste, de aumento no Bitcoin, caso isso realmente venha a acontecer. Eu não acredito, como muita gente tem falado aí, tem colocado, que viria uma alta aí, né, astronômica, que o Bitcoin ia voltar aos patamares, né, que chegou em 2021 e não sei o que, e não sei o que lá. Eu não acredito. Eu, assim, muito otimista, tá? Há uma alta chegando a casa dos 55%, podendo inclusive não chegar nem a 55%, ficar rodeando ali 49%, 50%. Eu acredito nisso, pessoal. Sinceramente, eu acredito nisso. Tá legal? Vamos pular aqui pro CoinMarketCap. Opa, aqui não. CoinMarketCap, tá lá, ó. CoinMarketCap, tá? Nós temos o market cap do Bitcoin hoje de 915 bilhões, tá? E um crypto market global de 1,71 trilhões. Tá aqui, galera. 1,71 trilhões. Caso esse market cap do Bitcoin atinja a casa de 1 trilhão, galera, 1 trilhão, né? Seriam injetados mais 85 bilhões aqui nesse market cap, elevando esse Global Crypto Market de 1,71, vou botar aqui mais 85 bilhões, em números redondos, isso chegaria a 1,8 trilhões. Fazendo uma conta matemática aqui, muito da simples, deixa eu pegar aqui a minha calculadora, tá? Eu teria, né, um market cap do Bitcoin de 1 trilhão, tá? Milhão, bilhão, mais 3 zeros, trilhões, dividido por um global de 1,8 trilhões. Vamos lá contar. Milhão, bilhão, mais 3 zeros, trilhão, tá lá. 55 mil dólares é o que eu acredito, ok? Que deva chegar esse Bitcoin, caso esse ETF seja de fato aprovado. Aprovado, galera. Tá legal? Essa dominância aqui do Bitcoin, ela não vai quer dizer, ele vai estar lá, né? Na casa aqui dos talvez 59%, 58% de dominância do mercado total, tá legal? E o valor dele não deve ultrapassar a casa dos 55, galera. Segundo
a SEC, né, vamos olhar aqui, né, o InfoMoney, né, o Gensler, ele fez, eu até coloquei isso no vídeo que eu postei ontem, foi ontem para vocês, ontem, né, acho que foi ontem, dia 8, né, o Gensler, ele ressalta para você ficar, né, ligado, porque, né, pode ser que não aconteça absolutamente nada, né? Esse é o Gensler lá, né, o cabeçudo lá do SEC, tá? E ele coloca, como eu disse para vocês ontem no vídeo, tá? De que você deve ficar de fato esperto nessa semana aqui decisiva, né, do Bitcoin. Ele deu a entender que você não deve aí investir todas as suas fichas, tá? E, enfim, é aquela coisa, né, pessoal? Tá todo mundo criando uma expectativa muito grande com a entrada da BlackRock, né? A BlackRock possui mais de 40 trilhões sobre sua administração, né? Mas ela pretende, né, não pretende comprar muita coisa em Bitcoin, não. Segundo aqui, tá? Eu tinha isso aqui, ó, aqui mesmo, aqui no Google, tá? Publicado em 5 de janeiro, a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo e uma das líderes na corrida para lançar um ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, deve comprar 10 milhões, quase 50 milhões na cotação atual, pessoal, na cotação. Mesmo que essa informação aqui no Google, o cara tenha se trepado aqui nos zeros, isso aqui seja bilhões, que eu acho que a BlackRock não ia comprar só 10 milhões, 10 milhões para esses caras é lixo, que for 10 bilhões, lembra que a gente precisa de um aumento de 85 bilhões para que chegue lá a casa dos 55 mil dólares. Então, eu acho muito difícil isso, pessoal. Vamos ficar ligados, não vamos criar expectativas, tá? Ó, a BlackRock já entregou os formulários atualizados para os ETFs de Bitcoin, né? Vamos ver, né? BlackRock e vários outros potenciais emissores de fundos negociados na bolsa que investem diretamente em Bitcoin apresentaram formulários alterados para seus pedidos da segunda-feira, junto à SEC, né? São 2 tipos de formulários que a SEC vai analisar agora, né? E deve aprovar, né? Tem um registro chamado de registro 19B4 e o outro formulário S1 e tal, não sei o que lá. Deve aprovar. Claro, né? Não é só a BlackRock, são várias outras empresas que vão entrar nessa jogada do ETF. Mesmo assim, pessoal, é muita grana, 85 bilhões é muito dinheiro. E eu acredito que no primeiro momento, caso isso realmente seja aprovado, essas empresas devam entrar nisso aí assim com um pouco de cautela. Eu acho que ninguém vai mergulhar nessa piscina de cabeça, né, de olhos fechados, não. Eu acho que se eles entrarem, vão entrar muito, mas muito tímidos para poder ver qual vai ser a resposta do mercado, tendo em vista que, né, o mundo hoje, o mundo financeiro, né, as finanças globais, melhor dizendo, estão passando por um momento bastante delicado, pessoal. Delicado. Eu estou colocando isso para vocês, tá bom? Para que vocês fiquem espertos, para que vocês fiquem ligados quanto a essa expectativa, né, do lançamento desses ETFs, né? Nada é garantido, existe mais de 90% de chance de sair, não existe 100% de chance, tá? Então pode ser que amanhã não aconteça absolutamente nada, né? Ou se acontecer, pode ser que, né, o Bitcoin continue navegando na casa dos 47, 48, como está navegando hoje. Hoje está em torno de 47, né? Vamos ver aqui, agora, nesse instante que eu estou fazendo o vídeo com vocês, segundo o CoinMarketCap, está em torno de 46.700, apresentando uma alta na última hora de 0,29%, minha gente.
29%, tá? O gráfico dele aqui é 46.700, tá legal? Tá lá, ó, buy. Aqui o outro, quer dizer, deixa eu explicar direitinho para vocês, né, pessoal que não entende aí, né? A expectativa de compra, tá? Nas médias, isso no resumido, no geral. Nas médias móveis, um strong buy, tá legal? Tudo aqui em buy, um ou outro está em sell, tá? E alguns neutros. Então a gente tem que ficar ligado, pessoal, ligado, porque tudo pode acontecer, né? Deixa eu botar aqui no gráfico da última hora aqui do Bitcoin, né? Vamos ver se eu consigo rapidinho aqui para não tomar. Eita, começa a abrir um monte de janela aqui, é um saco isso. Chega a irritar, né? Esse monte de janela que abre aqui chega a irritar. Então, para a gente ter uma noçãozinha aqui, tá? Do que realmente, né, está acontecendo no nosso querido mundo cripto, né? No nosso querido mundo cripto. Vamos criar. Eu assim já tô no mercado praticamente desde o meu primeiro contato com as criptos, né? Primeira pedrinha que eu entrei em contato, eu acho que foi a pedrinha que todo mundo entrou em contato, que é o XRP, né, pessoal? XRP, né? Isso foi... Tá vendo, Vitor? Tá uma acumulação aqui. Isso foi em 2019, final de 2019. Portanto, tem 4 anos, né? 4 anos de mercado. E eu já vi muita coisa acontecer nesse mercado. Já vi expectativas como essa e no final não acontece nada, tá? Então a gente tem que ficar assim, manter a cabeça bastante fria, ok? E não tomar decisões precipitadas, pessoal. Bom, é isso aí, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se você curtiu o vídeo, manda o teu like, compartilha com o seu amigo. E caso você não seja inscrito no canal, faça a sua inscrição, tá? E ajude o canal do Prof a crescer. Tamo junto, forte abraço, fique na paz, fique com Deus e vamos ficar ligados amanhã.